Uma vez eu vi uma frase, se eu não me engano, de um filósofo, eu acho que o nome dele chamava Carl Jung. Ele dizia assim, que coincidências são acontecimentos que, quando ganham significado, deixam de parecer apenas coincidências. E eu confesso, quando eu descobri essa história, a primeira coisa que eu me pensei foi nessa frase. E fiquei pensando nisso um bom tempo, cara. Porque qual é a chance de duas pessoas cruzarem seus caminhos sem fazer ideia de que quase 20 anos depois voltariam a se encontrar no maior palco do futebol? Hoje acontece a final da Copa do Mundo. Argentina e Espanha. Messi e Lamine Yamal. Mas antes da bola rolar, eu quero te mostrar uma história que pode fazer você assistir esse jogo com outros olhos. Tudo começa em 2007. Naquela época, Messi só tinha 19 anos. É engraçado falar isso hoje porque quando a gente para pra pensar no Messi, a gente logo pensa em Copa do Mundo, Bola de Ouro e os recordes. Mas naquele momento, ele era só um garoto tentando conquistar seu espaço no Barcelona. Naquele ano, o clube participou de uma campanha beneficente, que algumas famílias foram escolhidas para fazer um ensaio fotográfico com o jogador do Barcelona. Era uma ação simples, nada demais. Só que uma família acabou sendo sorteada. E, por coincidência, o jogador escolhido para aquelas fotos foi justamente Lionel Messi. Até aqui parece só uma história qualquer, mas espera, cara. Porque é agora que tudo muda. Messi pega um bebê no colo, sorri pra câmera. Em outra foto até ajuda durante um banho simbólico para o ensaio. As fotos acabam e cada um segue sua vida. Provavelmente ninguém ali imaginou que aquelas imagens seriam lembradas quase 20 anos depois. Porque às vezes a vida registra momentos importantes sem avisar. Só depois de muitos anos a gente percebe que estava olhando para o começo de uma grande história. E aquele bebê era Lamine Yamal. Durante anos ninguém nunca falou sobre essas fotos, mas elas ficaram esquecidas. Enquanto isso, Messi virou simplesmente Lionel Messi. Dispensa apresentações. E aquele bebê cresceu. Entrou na base do Barcelona, subiu para o profissional, começou a quebrar recordes, virou um dos jogadores mais promissores do futebol mundial. Foi aí então que alguém resolveu procurar aquelas antigas fotografias. E quando elas apareceram de novo, a internet ficou em choque. Porque não era montagem nem IA. Era real. Messi estava ali segurando nos braços Lamine Yamal. Mas sabe o que mais me impressionou nessa história? Não foi nem a foto, foi o que aconteceu depois. Presta atenção nisso. Em 2007, Messi tinha 19 anos, vestia a camisa 19 do Barcelona e carregava um bebê nos braços. Agora, pula exatamente 19 anos. Hoje, Lamine Yamal tem 19 anos, veste a camisa 19 da seleção espanhola e vai disputar justamente contra Messi a primeira final de Copa do Mundo da sua carreira. Cara, isso é muito louco. É uma coincidência atrás da outra. E é aí que eu volto para aquela frase do começo. Será que algumas coincidências deixam de ser apenas coincidências quando elas passam a fazer sentido? Porque essa história parece que estava esperando 19 anos para ser completada. Às vezes me pego pensando, a vida só faz sentido quando a gente olha para trás. Eu não sei se você já teve esse pensamento. Enquanto a gente tá vivendo, tudo parece aleatório, mas quando o tempo passa, algumas peças começam a se encaixar, sabe? Talvez seja isso que chamamos de destino. Ou talvez seja só o nosso jeitinho de encontrar significado nas coisas. E pra falar a verdade, eu nem sei qual das duas respostas é a certa. Hoje, quando a bola rolar, eu não vou enxergar esse jogo só como uma final de Copa do Mundo. Eu vou estar olhando de outra forma. Pra mim, vai ser o reencontro de duas histórias que começaram sem ninguém perceber. De um lado, Messi, provavelmente vivendo os últimos capítulos da carreira mais brilhante que a nossa geração viu. Do outro, Lamine Yamal,
que vai estar se escrevendo os primeiros capítulos daquela que pode ser a próxima grande história do futebol. E talvez seja exatamente isso que torne esse jogo tão especial. Porque às vezes o futebol faz uma coisa que nenhum roteirista conseguiria fazer, mano. Ele conecta passado, presente e futuro em 90 minutos. E talvez daqui a alguns anos ninguém se lembre de cada lance dessa final. Mas muita gente vai lembrar da imagem de um garoto de 19 anos segurando o bebê no colo, sem imaginar que 19 anos depois os dois estariam frente a frente decidindo uma Copa do Mundo. E isso foi acaso ou destino, eu realmente não sei, cara. Mas pode ser o dia em que veremos uma era chegar ao fim e outra começar. Talvez seja a última grande página da história de Lionel Messi e ao mesmo tempo a primeira de um novo capítulo chamado Lamine Yamal. Porque o futebol tem dessas coisas. Quando uma lenda começa a se despedir, outra silenciosamente começa a escrever o próprio destino. Talvez o destino não escolha quem vai ganhar essa final, mas talvez ele apenas decida quem fecha uma história e quem começa a escrever a próxima.